Muito bem, gente. Então, vamos lá. Para encerrar o assunto, então, de ácidos graxos, hoje nós vamos comentar a última via metabólica envolvendo o metabolismo de ácidos graxos, que é a síntese de ácidos graxos. Nós vimos a estrutura, a composição dos ácidos graxos, vimos a utilização deles como fonte de energia, foi na última aula, tá? Então, a degradação deles, e hoje a gente vai ver como é que esses ácidos graxos são sintetizados. Para a gente degradar eles, nós temos que sintetizar eles de alguma maneira. Tá? E vamos ver, então, como que os organismos sintetizam esses ácidos graxos. Vamos enfocar, tá? Principalmente a biossíntese por plantas, mas eu vou comentar ao longo da aula, tá? Em animais também, que a rota é exatamente igual, só que acontece em tecidos diferentes, tá? Mas a via metabólica é exatamente igual entre plantas e animais, tá? Então, só para relembrar, na aula de segunda-feira, nós falamos sobre a oxidação dos ácidos graxos, né? Discutimos essa via metabólica, que é a beta-oxidação, que tem por finalidade, basicamente, converter aquela cadeia grande, né, de carbonos do ácido graxo, né, em moléculas de acetil-CoA. Então, é basicamente quebrar, né, aquela cadeia carbonada, aquela cadeia longa, né, em moléculas de 2 carbonos, que são justamente as moléculas de acetil-CoA. E aí destinar esse acetil-CoA para o ciclo de Krebs e para a cadeia transportadora de elétrons, que é justamente aonde, né, a energia toda contida, né, nesse ácido graxo vai ser convertida em ATP. E aí nós fizemos todos aqueles cálculos, né, para mostrar para vocês que uma única cadeia de 16 carbonos, por exemplo, né, que é o caso do palmitoil-CoA, resulta naquela imensidão, vamos dizer assim, de ATP sintetizados, né, no ciclo de Krebs e na cadeia transportadora de elétrons. Né? Resulta naquela quantidade imensa, lá de cento e poucos ATPs ali. Tá? E se formos pensar isso a nível de triacilglicerol, que são 3 ácidos graxos, né, unidos por uma molécula de glicerol, a gente multiplica isso por 3 e dá ali 369, eu acho que nós calculamos, né, naquele exemplo que nós utilizamos em aula. Tá? Se a cadeia de carbonos for maior, vai resultar em mais ATPs. Se a cadeia de carbonos for um pouco menor, vai resultar em um pouco menos de ATPs. Tá? Então, esse era o grande objetivo, né, da beta-oxidação, é utilizar os ácidos graxos armazenados nos estoques, né, nos tecidos de armazenamento para a obtenção de energia. Tá? Hoje, a gente vai ver como que esses ácidos graxos são sintetizados. Né? A partir do quê? Né? De que fontes que os animais e os vegetais usam para sintetizar esses ácidos graxos. Né? Então, hoje a gente vai ver a via contrária. Tá? E já iniciando nesse tópico, tá? Abordando isso em vegetais, antes de começar a falar de animais, os ácidos graxos, eles são sintetizados, né, ou a biossíntese de ácidos graxos, como está posto aqui no slide, eles são sintetizados em 2 organelas. Nos cloroplastos, né, presentes basicamente nas folhas, e nos plastídeos, né, que basicamente estão presentes nas sementes das oleaginosas. Né. Você sabe a diferença entre cloroplastos e plastídeos? Não sei se em botânica vocês já discutiram isso. Algum professor comentou isso para vocês? Qual é basicamente a diferença? Não? Silêncio. Total. Isso, Laura. Os plastídeos são um grupo de organelas da qual os cloroplastos fazem parte. Tá? Os cloroplastos são os plastídeos pigmentados, que fazem fotossíntese. Tá? Que fazem fotossíntese. Os outros plastídeos, eles não têm pigmentos, né? Eles não fazem fotossíntese.
Eles têm muitas vias metabólicas similares ao que ocorre no cloroplasto, mas eles não têm as reações da fase dependente de luz. Tá? Da fase dependente de luz. Então, os plastídeos são um grupo que contém os cloroplastos. Né? Os cloroplastos são um tipo de plastídeo. Um outro plastídeo que é muito comentado e discutido são os amiloplastos. Né? Os amiloplastos são, vamos dizer assim, cloroplastos modificados que têm como função, né, armazenar amido, né, estocar amido. Então, nas sementes de, por exemplo, gramíneas, aveia, trigo, né, milho, enfim, centeio, né, nós vamos encontrar cloroplastos modificados que têm como função armazenar amido, né, que são os amiloplastos. Tá? Então, e nas sementes de oleaginosas, nós também encontramos um tipo de plastídio, que não é um cloroplasto, mas é similar ao cloroplasto, que é responsável pela biossíntese de ácidos graxos naquelas sementes. Tá? Então, aqui nessa figura da esquerda, aqui, nós temos um cloroplasto, tanto é que está escrito aqui fotossíntese. Né? Então, esse cloroplasto aqui, que está representado aqui nesse círculo, nessa elipse, né? Não um círculo, nessa elipse, é um cloroplasto que está presente nas folhas, que faz fotossíntese. E nessa imagem aqui da direita, nós temos um plastídio, tá? Que é um cloroplasto modificado, que não faz fotossíntese, tá? Representado aqui, então, tá? Aliás, localizado em sementes. Tá? Tanto este cloroplasto aqui presente nas folhas, quanto este plastídio presente nas sementes, ambos fazem síntese de ácidos graxos, que está escrito aqui, ó, nesse círculozinho aqui, como fatty acid synthesis. E aqui também, tá? Mesma coisa. São vias metabólicas idênticas, né? Só que a origem dos compostos que vão abastecer essa síntese de ácidos graxos nos cloroplastos é uma e nos plastídeos é outra. Tá? Então, as substâncias que vão servir como substrato, né, que vão abastecer essa síntese, vêm de locais diferentes, tá? Vêm de locais um pouquinho distintos, que a gente vai comentar mais para frente. Tá? Muito bem. A primeira etapa para que uma planta consiga converter, né, ou sintetizar ácido graxo, né, é produzir uma grande quantidade de acetil-CoA. Tá? Uma grande quantidade de acetil-CoA. Acetil-CoA, tá, é o precursor dos ácidos graxos. Tá? Se nós voltarmos, deixa eu voltar o slide aqui, ó. Tá? Se a gente voltar para a beta-oxidação, que é a oxidação dos ácidos graxos, que é a quebra desses ácidos graxos, a quebra de ácidos graxos resulta em acetil-CoA. Tá? E a síntese de ácidos graxos necessita de acetil-CoA. O acetil-CoA é o precursor dos ácidos graxos. Tá? Então faz todo sentido. Eu degradar um ácido graxo, eu formo acetil-CoA. E para sintetizar um ácido graxo, eu preciso de acetil-CoA. Tá? E no caso aqui dos plastídeos, tá? E dos cloroplastos, ambos, né? Ambos as organelas, essa acetil-CoA necessária para sintetizar um ácido graxo tem origem no piruvato. Tá? Tem origem no piruvato. Nós precisamos sintetizar piruvato, né, para poder converter esse piruvato em acetil-CoA e essa acetil-CoA, então, ser utilizada para síntese de ácidos graxos. Tá? Até aí tudo tranquilo, gente? Beleza? Nenhuma dúvida? Aí eu pergunto para vocês, então, né, como que os organismos vivos transformam piruvato em acetil-CoA? Tá? Isso nós vimos quando nós discutimos o ciclo de Krebs, quando falamos do ciclo de Krebs. Tem uma enzima chamada piruvato desidrogenase, ou complexo da piruvato desidrogenase, tá? Que converte piruvato em acetil-CoA. E ela precisa de várias coenzimas aqui, precisa de coenzima A, precisa de NAD+, né?
precisa de lipoato, precisa de FAD, uma série de coenzimas aqui para ela poder funcionar. Basicamente, o que ela faz? Ela quebra a carboxila do piruvato e libera ela na forma de CO2, tá? E liga no carbono restante a CoA que ela necessita para a reação, formando então a acetil-CoA. O piruvato tinha 3 carbonos, né? E aí, com essa quebra dessa carboxila aqui, fica uma molécula de 2 carbonos, que é o acetil, e libera CO2. Tá? Então, quem faz isso é essa enzima chamada de complexo da piruvato deshidrogenase. Tá? Uma pergunta que surge daí é: da onde que vem esse piruvato? Qual é a origem desse piruvato aqui? Qual via metabólica que produz esse piruvato? Da onde que ele vem? A Laura já respondeu ali. A origem desse piruvato é a glicose. Né? É a glicose. Tá? E a via metabólica que vai produzir esse piruvato aqui é a glicólise. Tá? É a glicólise. Aí já vamos começar a fazer algumas relações. Tá? Se a molécula de origem é a glicose e a via metabólica que produz esse piruvato é a via glicolítica, é a glicólise, tá? Da onde que vem essa glicose? Qual é a via metabólica que está sintetizando essa glicose? E aí? Fotossíntese. Fotossíntese, tá? Fotossíntese. A fotossíntese que está acontecendo lá na folha, ela vai produzir, né, aqueles intermediários de 3 carbonos, aqueles carboidratos de 3 carbonos, né, que é o gliceraldeído 3-fosfato, e esse gliceraldeído vai ser unido com outro gliceraldeído, formando então a molécula de glicose. E é essa glicose, gente, que na folha vai ser convertida até piruvato, e este piruvato então convertido a acetil-CoA, para que então esse acetil-CoA seja utilizado para a síntese de lipídios. Tá? E se a gente for pensar no caso das sementes oleaginosas que não estão fazendo fotossíntese, tá? Da onde que vem essa glicose? Lá da folha que está fazendo fotossíntese. Lá de cima, tá? Lá da folha. Então essa glicose tem que se espalhar pela planta, pela seiva elaborada, né? Pelo floema, para chegar nesses tecidos que não fazem fotossíntese, né? Mas que precisam de piruvato para sintetizar acetil-CoA e essa acetil-CoA ser utilizada na síntese de ácidos graxos. Então, a origem de tudo é a glicose, tá? Lá no início, tá? Da fotossíntese, lá no, quer dizer, no início da fotossíntese não, lá na fotossíntese, tá? Lá na fotossíntese, tá? Isso em plantas, beleza? Isso em plantas. E aí eu pergunto para vocês, em animais, como é que seria isso? A fonte tem que ser exatamente a mesma, tá? É a glicose que vai virar piruvato, que vai virar acetil-CoA, que vai ser transformado em ácido graxo. Da onde que vem essa glicose? Da alimentação, tá? Da alimentação. Então, exatamente como tu colocou, Laura, da alimentação. E aí, isso é a explicação bioquímica de que por que quando a gente come muito carboidrato, o que acontece com a pessoa? Ela engorda, ganha peso, tá? Ganha peso de massa gorda. Por que aumenta a quantidade de lipídios no tecido adiposo? Porque sobra glicose devido ao excesso de carboidrato consumido. E o que o organismo vai fazer? Vai converter esse carboidrato, essa sobra de carboidrato, né, em ácido graxo, em lipídio. Tá? Em lipídio. Então, as vias metabólicas são as mesmas. A questão é a origem dessa glicose. Em plantas é na fotossíntese, né? E em animais é a nossa alimentação. Quando tem excesso, né? A propósito, né? Agora eu vou fazer uma pergunta nada a ver assim, mas enfim, com tudo a ver.
Por que planta não acumula gordura, gente? Ou melhor, uma pergunta ridícula. Ah, vocês vão até dar risada de mim. Por que planta não engorda? E nós, animais, engordamos. Porque elas não têm tecido adiposo para estocar? Elas não teriam, né, tecido adiposo. Mas, Oh, concordo com a resposta de vocês. O Vitor também respondeu a mesma coisa. Elas não têm um tecido especializado em armazenar lipídio, tá? Mas tem uma outra explicação também, além dessa, tá? Que outra explicação é essa? Tá? A quantidade de glicose que esta planta, tá, sintetiza para utilizar na síntese de lipídios é a quantidade exata que ela necessita. Ela não produz nem mais, nem menos. Tá? Ela produz a quantidade de glicose que ela precisa para sintetizar os lipídios que são necessários para a sobrevivência dessa planta. Tá? Se ela tem que sintetizar mais lipídios, ela sintetiza mais glicose na fotossíntese. Se ela tem que sintetizar menos lipídios, ela sintetiza menos, né, glicose na fotossíntese. Os animais, por outro lado, e o ser humano, né, sendo um desses animais, ingere glicose. Tá? E a gente ingere a quantidade que a gente quer ingerir. Tá? Enquanto a nossa fome ou a nossa gula mandar, a gente ingere glicose, ingere carboidrato. E aí sobra. Tá? Sobra. E aí o corpo vai fazer o quê? Não vai eliminar, não vai colocar fora esse carboidrato. Não, vai converter ele em estoques. Tá? E qual é o nosso estoque, né? A nossa reserva energética? Lipídio. Então, converte glicose em lipídio e tá tudo beleza, né? Tá tudo ótimo. Até porque, né? Lembro que eu comentei na aula passada, o nosso organismo ele foi moldado ao longo da evolução para ser um organismo completamente voltado para armazenar, né? Porque na época dos caçadores-coletores lá e do homem primitivo, enfim, né? A gente comia uma vez a cada, sei lá, 2, 3 dias, né? Então, assim, vamos moldar esse metabolismo para ser um metabolismo de armazenamento. Tá? E aí, em questão ali de, vamos colocar aí 5.000 anos, tá? Pegar aí desde o Egito Antigo até os tempos atuais aí, que a gente domesticou várias plantas, enfim, começou a cultivar e ter agricultura e uma série de coisas, né? Foram aí 5.000 anos. Em 5.000 anos não dá tempo do metabolismo evoluir e se dar conta, opa, peraí, nós não estamos mais na época dos caçadores-coletores. Nós estamos numa época agora em que tem alimento disponível, né, com uma certa facilidade. Então, e o metabolismo não se adaptou a isso. O nosso metabolismo continua pensando, entre aspas, né, que a gente deve armazenar, deve estocar. E aí, então, por isso que a gente tem uma facilidade muito grande para adquirir, né? Não vou dizer engordar, mas vou dizer assim, aumentar as nossas reservas energéticas, né? É um termo chique para dizer que estou engordando, né? Ao invés de consumir essas reservas, tá? Então, essa é uma outra explicação, né, do porquê também que as plantas não têm um armazenamento, uma reserva, né, de tecido adiposo ou de lipídios, enfim, alguma coisa assim. Porque elas sintetizam só a quantidade de glicose que vai ser destinada para a síntese de lipídios. Né? Na verdade, é uma soma, né? É a quantidade de glicose que vai ser destinada para a síntese de amido, a quantidade de glicose que vai ser destinada para a síntese de lipídios, a quantidade de glicose que vai ser destinada para a síntese de sacarose. Tá? Então, é a soma disso tudo e ela sabe que ela tem que sintetizar X de glicose para poder suprir esses 3 destinos. Tá? Além disso, ela não sintetiza, não faz mais do que ela necessita. Tá?
Muito bem, então. Aqui é um exemplo só de como é que acontece toda essa reação, né, de conversão aqui de piruvato a acetil-CoA. Né, não vou detalhar, isso aqui a gente já detalhou quando falou sobre o ciclo de Krebs, então é a mesma reação. Tá? Depois, então, de sintetizar essa quantidade grande de acetil-CoA, que é necessário, então, para a gente sintetizar os ácidos graxos, né, a próxima etapa é transformar esse acetil-CoA num composto, né, de 3 carbonos chamado de malonil-CoA, que está aqui nesse quadrozinho verde aqui. Tá? Esse malonil-CoA é o precursor, então, da síntese de ácidos graxos, tanto nos plastídeos quanto aqui, né, nos cloroplastos. Tá? E como é que as plantas e os animais fazem isso? Tá? Aqui está a estrutura do malonil-CoA. Tá? Lembram que o acetil tinha só 2 carbonos, era só esse carbono aqui e esse aqui e a CoA ligada. Tá? O malonil tem uma carboxila aqui, ó, na extremidade. Tá? Então, é muito parecido com o piruvato, só que tem uma CoA ligada. Tá? E esse malonil-CoA ele é sintetizado por uma enzima específica, especializada, chamada acetil-CoA carboxilase. O próprio nome já diz o que ela faz. Ela pega o acetil-CoA e coloca uma carboxila no acetil-CoA, tá? Transformando então esse acetil em malonil-CoA. Tá? E isso envolve 2 etapas. Uma primeira etapa, que é justamente, né, a absorção de uma carboxila pela enzima, tá? Essa carboxila vem de uma molécula de bicarbonato, tá? Que está dissolvido no meio e necessita de energia, necessita de ATP aqui. Tá? Então essa enzima aqui, ela gasta energia, né? Nós gastamos energia para sintetizar ácido graxo. Tá? Então nós gastamos ATP. Então esse bicarbonato, então, é colocado dentro do sítio catalítico da enzima, que tem uma coenzima aqui que está representada aqui, e fica aquela carboxila lá dentro. Tá? Segundo passo, então, é a entrada do acetil-CoA, que está aqui em cima, tá? E a ligação desse acetil-CoA com essa carboxila, formando, então, o malonil-CoA. Tá? E aí, agora, então, este malonil está apto, está pronto para entrar na síntese de de ácidos graxos. Tá? Tá apto para entrar na síntese de ácidos graxos. Tá? Até aí tudo tranquilo, gente? Bem de boas? Qualquer dúvida, perguntem, tá? Muito bem. Feita a síntese desse malonil-CoA, né, agora sim, tanto o cloroplasto, né, quanto os plastídeos, né, estão aptos a iniciar a síntese de ácidos graxos. Deixa eu abrir um parênteses aqui, aproveitar esse slide anterior aqui. Isso também acontece nos animais, tá? Nós temos exatamente a mesma maquinaria enzimática, né? A mesma enzima, mesmo acetil-CoA carboxilase, que faz essa conversão de acetil em malonil-CoA. Tá? E essa enzima, gente, a acetil-CoA carboxilase, em animais, está localizada no fígado. Tá? É o nosso fígado que faz isso. Tá? É o nosso fígado que sintetiza os ácidos graxos. Não é o tecido adiposo. O tecido adiposo só armazena, só estoca. Não tem síntese de ácidos graxos significativa no tecido adiposo. A síntese de ácidos graxos é no fígado. Tá? É no fígado. E essa enzima aqui está localizada no fígado. E tem uma coisa muito interessante que acontece com essa enzima. Tem 2 carboidratos que ativam muito essa enzima aqui. E aí, um deles é óbvio, né? É óbvio que seja a glicose. Né? A glicose ativa demais essa enzima aqui. Por quê? Porque se tem glicose em excesso, eu vou sintetizar ácido graxo. Tá? Vou transformar essa glicose em ácido graxo. Como eu preciso de malonil-CoA para sintetizar ácido graxo, faz todo sentido que essa enzima aqui seja ativada por glicose. Tá?
E tem um segundo carboidrato que ativa muito essa enzima também, tá? Que é a frutose, que é um outro carboidrato. Tá? E adivinhem, né? Vamos pensar assim, vamos pegar um alimento amplamente consumido no mundo hoje, né? Que é o refrigerante. O refrigerante, o açúcar que está ali naquele refrigerante, não no diet, nem no light, nem no zero, porque daí são adoçantes, mas vamos pegar o refrigerante normal, comum, o açúcar que está ali é a frutose. E por isso, então, que consumir uma grande quantidade de refrigerante por dia ou por semana, sei lá, enfim, engorda também. Porque a frutose presente nesse refrigerante vai ativar muito essa enzima aqui e vai fazer com que ela sintetize muito malonil-CoA. E isso vai gerar, então, vai aumentar a síntese de lipídios no fígado. E vai levar também, gente, pode levar, né, a uma patologia que é chamada de fígado gordo. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo. Porque como a síntese de lipídios acontece no fígado e ela está sendo muito estimulada, não dá tempo desse fígado encaminhar todos esses lipídios para o tecido adiposo. Aí acaba acumulando lipídios no fígado e faz com que ocorra uma disfunção metabólica e uma patologia denominada de fígado gordo, que é um estágio, digamos assim, precursor de esteatose hepática, e a esteatose hepática é precursora da cirrose. Então, ela vem na sequência. Então, é essa questão, né, de consumir alimentos ricos em frutose, enfim, e tal, e glicose, né, em grande quantidade, em excesso, pode levar a essa disfunção hepática. Tá? Muito bem. Tudo tranquilo? Alguma pergunta por enquanto? Não? Então, seguimos adiante. Não sei, estão me escutando, gente? Tudo certinho? Só para eu ter certeza. Tá, beleza. Então tá. Então, depois então, de sintetizar esse malonil-CoA, agora sim a gente vai efetivamente para a síntese de lipídios. Vai efetivamente para a rota de síntese de lipídios, que está aqui destacada, né, nesse quadrinho verde aqui e aqui. Isso acontece no nosso fígado também, da mesma maneira, a mesma via metabólica. Então vamos lá. E a enzima que faz isso se chama complexo ácido graxo sintase, ou seja, uma enzima que sintetiza ácido graxo. Ela é uma enzima grande, formada por várias subunidades que vocês estão vendo aqui coloridas de cores diferentes. Aqui, esses quadradinhos aqui, eles correspondem exatamente a essas subunidades. Então aqui, por exemplo, a MAT, que é essa subunidade aqui, a KS é essa aqui, enfim, as diferentes subunidades que compõem essa enzima. É uma enzima muito grande mesmo. Ela tem várias funções dentro dela para poder sintetizar, então, esse ácido graxo. E como é que ela funciona? Como é que ela faz isso? Da seguinte maneira, tá? Aqui estão as subunidades, aquelas que eu mostrei para vocês anteriormente ali, KS, MAT, DH, ER e KR. São as diferentes partes da nossa enzima. Não atentem a esses nomes e essas siglas, tá? Mas cada partezinha dessa enzima vai fazer uma determinada função. Cada parte, cada subunidade dela tem um sítio catalítico diferente, tá? E os nomes dessas subunidades estão escritos aqui, ó. Tá? A KS é a beta-cetoacil, né? A MAT é a malonil acetil-CoA transferase, enfim, tá? Mas esses nomes não precisam se atentar, e se fixar nesses nomes. Mas ela é uma enzima como é que eu vou dizer assim? É uma multienzima. São várias enzimas dentro de uma única cadeia proteica, com vários sítios catalíticos. O
que vai acontecer, então, nesta enzima para que ela consiga sintetizar esses ácidos graxos? O primeiro passo é ela absorver uma molécula de acetil-CoA. Notem aqui, acetil. Não é o malonil ainda, tá? É acetil. Então, essa acetil vai se ligar, né, na subunidade aqui, a KS dela, tá? Vai ficar ligada na subunidade KS, tá? E fica ali, tá? Segunda etapa, tá? Ela vai agora absorver um malonil-CoA. Tá? Aqui está aqui a molécula de malonil. Tá? Esse malonil, então, vai se ligar nessa outra subunidade aqui, nessa subunidade chamada ACP, que é essa marronzinha aqui. Tá? E vejam que a enzima ela se dobrou. Tá? Essa subunidade veio para perto da KS, justamente para aproximar o malonil do acetil. Botar as duas moléculas juntas, próximas. Tá? E aí vai acontecer uma reação entre essas duas moléculas. Tá? A carboxila do malonil vai ser removida. Tá? E os dois carbonos que sobram aqui do malonil, né, vão ser ligados neste acetil, formando o nosso primeiro precursor do nosso ácido graxo, com 4 carbonos. 2 carbonos vindo do malonil e 2 carbonos vindo do acetil. Tá? Que é, então, a próxima etapa aqui da reação. A carboxila do malonil sai, tá? Vai embora na forma de CO2 aqui, tá? E há uma junção, então, desse acetil com o restante, né, do malonil que ficou ali. Tá? Agora vão acontecer uma série de reações para rearranjar e reordenar esses 4 carbonos que estão aqui. Tá? A primeira delas é justamente utilizando uma molécula aqui, uma coenzima chamada NADPH, tá? É fornecer hidrogênio aqui para uma das hidroxilas, tá? Do acetil. Tá? Então, aquele oxigênio que estava sozinho aqui vai ficar na forma de OH, e o outro hidrogênio que estava junto aqui fica ligado no carbono. Tá? Exatamente as mesmas reações, gente, da aula passada, só que agora no sentido contrário. Tá? Antes nós vínhamos num sentido e aqui nós estamos indo no outro sentido. Tá? A próxima etapa, então, é só uma troca de local, tá? Desse composto aqui, ele vai trocar de sítio catalítico, tá? E vai perder uma molécula de água. Tá? Vai perder uma molécula de água, ficando então com uma dupla ligação aqui entre os 2 carbonos centrais ali dessa molécula de 4 carbonos. Tá? Por último, então, nós vamos utilizar mais uma molécula, mais uma coenzima, mais um NADPH aqui, para colocar mais um hidrogênio aqui e mais um hidrogênio aqui, formando então o nosso primeiro ácido graxo de 4 carbonos, tá? De 4 carbonos, conhecido como butiril. Tá? Lembra do butirato que eu comentei para vocês lá na fermentação? Tá? O butirato é um composto de 4 carbonos, é um ácido graxo de 4 carbonos. Tá? Tanto é que o butirato é conhecido como ácido graxo volátil, porque ele volatiliza, né? Ele vira gás em temperatura ambiente. Tá? Exatamente esse mesmo butirato que está aqui. Tá? Só que aqui, como ele está com uma CoA ligado na enzima aqui e tal, nós chamamos ele de butiril. Tá? Então, formamos aqui o primeiro ácido graxo de 4 carbonos. O que vai acontecer com esse ácido graxo de 4 carbonos? Tá? Ele vai se deslocar de novo para a subunidade KS aqui da enzima, tá? E vai recomeçar o processo tudo de novo. Tá? Vai entrar um outro malonil-CoA e vai passar por todas essas etapas aqui novamente. E aí, aqui no final agora, nós vamos ter um ácido graxo de 6 carbonos. E aí começa tudo de novo, entra outro malonil-CoA, isso aqui segue de novo, e eu vou chegar aqui num ácido graxo de 8 carbonos. E isso vai se repetindo, se repetindo, se repetindo, se repetindo, até que eu chegue na quantidade de carbonos que eu necessito para formar aquele ácido graxo. Se for um ácido graxo de 16 carbonos, por exemplo,
que é o que nós temos no nosso tecido adiposo, isso aqui vai se repetir 7 vezes. Tá? Porque na primeira vez a gente já forma um composto de 4 carbonos, vai se repetir mais 7 para completar os 16 carbonos que faltam. Se for 18 carbonos, tá? 8 vezes. Se for, tá? E assim por diante. 20 carbonos, 9 vezes. E isso vai se repetindo, né? Essas etapas todas aqui vão se repetindo até formar o ácido graxo com a quantidade de carbonos que a gente necessita, tá? E uma coisa interessante que a gente pode extrapolar, então, disso tudo que eu acabei de comentar, é que se nós pegarmos aqui um ácido graxo de 16 carbonos sem nenhuma insaturação, no caso do palmitato, o ácido palmítico, né, cada 2 carbonos desse ácido graxo aqui vem de uma molécula de acetil-CoA. Tá? Então, é uma acetil-CoA que liga em outra acetil-CoA, que liga em outra acetil-CoA, que liga em outra, até formar, então, né, o nosso ácido graxo de 16 carbonos. Tá? Essa via de síntese de ácidos graxos, gente, é exatamente igual, só que ao contrário da via de degradação. Tá? A beta-oxidação pega esse ácido graxo de 16 carbonos e quebra de 2 em 2. A biossíntese pega de 2 em 2 e junta para formar 16. Tá? Para formar 16. Então tem esta diferença. Tá? Tem essa diferença, tá? Entre essas duas vias. São vias contrárias. Tá? Fala, Laura. Oi, prof. Diga. O acetil-CoA, ele vai ter um O, né? Ele vai ter um oxigênio. Um Uhum. oxigênio, isso, uma ligação dupla ali no C. Isso. Quando a gente viu os lipídios, aqueles ácidos, os triglicerídeos, eram cadeias que só tinham CH, pelo menos na representação. Uhum. Elas não tinham uma... Já vou te responder onde que esse oxigênio desaparece da cadeia. Aqui, Ah, ó. tá, ele vai desaparecer ainda. Tá. Aqui, ó. Tá? Quando sai essa água aqui, ó, porque ele tem uma hidroxila aqui, né? Que é justamente o oxigênio que estava no acetil aqui, ó. Tá? Tá aqui o acetil. Então, aí a gente coloca hidrogênios aqui e na próxima reação a gente remove essa hidroxila e esse hidrogênio aqui na forma de água. Então, tu retira ele da cadeia, tá? Fica uma cadeia só de carbonos aqui, ó. Tá? Aí a próxima etapa, tu simplesmente reduz esses carbonos aqui com mais um NADPH e coloca hidrogênios aqui. Então tu acaba de remover, né, esse oxigênio da cadeia, tá? E aí tu vai fazendo isso repetidas vezes e vai tirando várias moléculas de água. Se tu lembrar na degradação, é o contrário, entra moléculas de água justamente para conseguir colocar esse oxigênio no meio da cadeia, que não tinha, que não tem, na verdade. Tá? Não sei se tu entendeu, ficou claro isso? Sim, não, entendi essa parte. O que ficou confuso, não sei se é o slide anterior ou é o próximo, que tá com uma chavezinha que diz acetil-CoA a cada 2 ligações, né? A cada 2 carbonos. Isso, na verdade, o que eu quis dizer com esse slide aqui, ó, esse aqui, tá? Esse aqui. Eles eram acetil-CoA, eles não são Eram mais. acetil-CoAs, exatamente, não são Bom, mais, eu tá? fiquei confusa com isso, tá? Isso, Eles não, são, o que eu tá. quis dizer é que esses 2 carbonos aqui tiveram origem numa acetil-CoA, esses outros 2 numa outra acetil-CoA, esses outros 2 numa outra e assim sucessivamente, tá? E quando a gente degrada esse ácido graxo aqui, tu vai formar exatamente essas acetil-CoAs, tá? Então é só essa questão, tá? Muito bem. Dúvidas, gente? Não? Tudo tranquilo? Certinho? Então tá. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vamos pensar assim, tá, nos animais a gente sabe mais ou menos, né, qual é o destino desses lipídios, tá? Mandar para o tecido adiposo, do fígado para o tecido adiposo, tá? Mas em plantas, para onde que vão esses lipídios? Fora, né, membrana biológica, fora depositar na semente para formar uma semente com alto teor
de gordura, enfim, tá? Para a semente. E aonde mais? Será que planta utiliza lipídio como fonte de energia? Na verdade, não, né? Planta não utiliza lipídio como fonte de energia. Utiliza a fotossíntese, utiliza a glicose, sacarose, amido, enfim, né? Mas lipídio ou ácido graxo como fonte de energia é muito raro, tá? É muito raro. O destino desses lipídios ou é armazenar na semente, tá? Ou é armazenar na semente, e aí a gente precisa transformar esses lipídios, esses ácidos graxos, desculpa, de ácido graxo em triacilglicerol, que é o que eu já vou comentar para vocês, ou esses lipídios ficam circulando na seiva, tá? Eles ficam ali circulando. E as plantas sintetizam vários tipos de lipídios diferentes, tá? Que ficam circulando na seiva, com várias cadeias diferentes, com várias. Na verdade, depois de sintetizar o ácido graxo, a planta modifica esse ácido graxo para formar outros compostos derivados desses lipídios. E esses compostos têm, assim, as mais diversas funções. Entre elas, atuarem como defesa. Lembram que eu comentei para vocês lá na primeira área, quando eu falei da ação de alguns inseticidas, de alguns inibidores enzimáticos que são inseticidas, e eu comentei para vocês dos piretroides, né, e da permetrina, enfim, né, e eu comentei para vocês que a primeira molécula piretroide que foi utilizada como inseticida foi extraída de uma planta, né, de uma margaridinha do campo. Eu não sei se você lembra da imagem que eu mostrei de uma margaridinha com umas pétalas brancas, assim, que pertencem ao gênero Piretrum, daí o nome piretroides, né? E esses piretroides são sintetizados a partir destes ácidos graxos sintetizados, né, lá na folha, por exemplo, né, pelas vias metabólicas que eu acabei de mostrar para vocês. Né. Então, esse é uma das funções desses lipídios, né, servir de precursores para outras moléculas, né, para utilizar essas moléculas como defesa. E tem uma outra coisa interessante também, né, que aí, claro, a espécie humana se aproveitou, né, da síntese desses lipídios pelas plantas e utiliza esses lipídios, gente, na indústria cosmética, né? Esses óleos essenciais, vamos pegar, por exemplo, aí a Natura, que é uma grande, né, empresa de cosméticos brasileira, o Boticário, enfim, né? Todos esses óleos essenciais, né, essas coisas todos esses produtos que essas indústrias comercializam, a grande maioria são lipídios extraídos de plantas, né? Então, tem toda essa, essa segunda a utilização, né, desses lipídios. Né? E no caso, por exemplo, assim, só a título de curiosidade, essas essências que se usam para fabricar perfumes, praticamente todas elas, gente, são óleos, tá? Óleos essenciais ou não essenciais extraídos de plantas, que têm esses perfumes. Tá? Muitos deles têm como objetivo atrair insetos para fazer a polinização das plantas. Tá? E a gente é que usa eles para, né, por nosso benefício, para atrair outro tipo de inseto, né, quando a gente está interessado nesse outro tipo de inseto. Tá? Pior que isso vai ficar gravado agora na aula, mas enfim, tá bom. Uma piadinha sem muita graça, mas tá beleza. Tá? Então, né, esses são esses outros destinos, né, que esses lipídios têm. Tá? Mas quando esses lipídios têm o destino de armazenamento ou reserva energética, tá? Eles têm que ser transformados em triacilgliceróis. Tá? Então, nas sementes, nós encontramos basicamente triacilgliceróis. Tá?
E como é que são formados esses triacilgliceróis? Né? Então, esses ácidos graxos que nós acabamos de descrever como é que eles são sintetizados, eles são exportados para fora do plastídeo, né? São levados para fora do plastídeo, e no citosol, né? No citoplasma, tem várias enzimas aqui, denominadas aqui né, por várias siglas aqui, né, essas siglas descrevem, na verdade, o tamanho da cadeia com que essas enzimas trabalham, tá? E elas vão fazer o seguinte, gente, elas vão pegar esses ácidos graxos aqui e vão juntar com moléculas de glicerol, né? Formando, por exemplo, diacilglicerol, monoacilglicerol, triacilglicerol, e esses diacilglicerol, monoacilglicerol, triacilglicerol vão ser utilizados para a síntese de fosfatidilcolina, né? Ou glicerofosfolipídios de membrana, né? E isso então vai começar a ser distribuído, né, para as diferentes partes da célula de acordo com as necessidades das plantas. Tá? Mas são várias enzimas aqui, não vou entrar em detalhes de todas elas, né, que participam então da síntese desses triacilgliceróis. E para isso nós vamos precisar de uma molécula de glicerol. Tá? E a origem desse glicerol é justamente a glicose também. Tá? Aqui está a dihidroxiacetona fosfato, mas a dihidroxiacetona fosfato vem da glicose. Tá? Então a glicose acaba sendo precursora de tudo isso que a gente está comentando. Tá? E aí então esses lipídios, esses triacilgliceróis podem ser armazenados na semente, estocados, enfim, para depois serem utilizados no ciclo do glioxilato, né, na beta-oxidação, para gerar energia, para sintetizar ATP e para proporcionar que essa semente, então, germine, tá? Muito bem.